A UF, né? Muito E o UF, Nelson... Está no ar Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Eu posso dizer que são duas referências acadêmicas, duas referências de amizade, duas referências de resiliência, né? De história de vida, de subúrbio, de encontros. Posso falar, só para começar a brincadeira, que uma das primeiras pessoas que me motivou, incentivou a pesquisar a história do subúrbio, tá aqui do meu lado. Rapaz, um primeiro curso, eu tava pensando em fazer um tema da subúrbio, eu falei, cara, como é que eu vou estudar isso? Não tem uma referência, quem vai me ajudar? Aí eu vi lá no papel da faculdade lá, um curso organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, e uma das aulas era Subúrbios Cariocas. Eu falei, pô, vou ter que ver quem é que tá dando esse curso. Quando eu cheguei lá... Abusado. Quem é esse rapaz? Quando eu cheguei lá, encontrei nada mais nada menos que meu amigo Pedral, Antônio Sampaio Pedral Lins, dando um aulão pra gente. Quando terminou, me deu várias referências. Peguei o contato dele, peguei o e-mail dele e aí comecei a correr atrás. E, felizmente, a gente já fez bastante coisa junto, né, Pedral? Depois viemos a... Você entrou no doutorado, eu já estava no doutorado, na arquitetura, no urbanismo, né? No ProUrb. E ele foi meu calouro. Verdade, dei sorte, ó. Aí conheci o Bertamé através dele. Ele queria montar um grupo de pesquisa específico sobre subúrbio dentro do ProUrb, né? Que evoluiu e foi tomando outros rumos, né? Rapaz, e amizades como essa me proporcionaram também conhecer uma pessoa que me apresentou a primeira grande possibilidade de ter um núcleo de história local, né? Um núcleo de história do lugar, se a gente puder falar melhor assim. Minha amiga Celeste, que me apresentou o IHGBI, depois me apresentou uma série de outras pessoas importantíssimas que trocam no subúrbio, me apresentou a galera da Karen e meu Deus do céu, esqueci o nome dela, do Guiados Urbanos, a Carol do Guiados Urbanos. E, rapaz, seu Ronaldo, tanta gente bacana, né, Celeste? Sim, foi uma experiência muito boa. Em 2006 a gente começa com essa trabalho do IHGBI, visitando escolas, e depois emendou com o movimento do Cine Vaz Lobo, Preservação, Cultura e Memória, em 2011, com o Guzmão, que também é morador de lá de Vaz Lobo. Infelizmente, né, não conseguimos uma vitória de não tombar o cinema, mas não se tornou um centro cultural como o próprio dono, né, e filho do dono queria que acontecesse. Mas e eu conheci assim, Rafael muito imbuído. Eu falei, tem que ter alguma coisa escrita, vamos escrever sobre o subúrbio. Eu falei, nossa, não, vamos fazer uma tiragem aí de livros, cada um dá um pouquinho, vamos fazer uma vaquinha. Uma vaquinha, o famoso mutirão literário. E aí, eu falei, não, tô ótimo, não se precisar. Eu já comecei até a reservar, falei assim, professor, né? Falei, vou reservar aqui um dinheirinho, a hora que ele falar, a gente vai bancar. E aí surgiu o livro do Diálogos Suburbanos, né? Também lá com a FAO e com mais pessoas. E, a princípio, eu ia escrever sozinha, aí depois, não, pode dividir o texto. Chamei o Luiz Cláudio Mota Lima, que é do Cine Vaz Lobo, justamente para colocar a experiência, né, do local, de uma arquitetura colonial, que era a igreja, já estava me encaminhando para o mestrado, sobre a construção de um patrimônio numa freguesia rural, que é a Nossa Senhora da Apresentação do Irajá. Eu falei, vou falar sobre a igreja um pouco e divido com o Luiz Cláudio a metade do texto sobre cinema. E aí foi legal para mostrar o antigo e o moderno, né, para trabalhar essa coisa do subúrbio que ainda é muito invisibilizada. E a gente aqui, feliz. E a Celeste aqui é uma aula importantíssima para representar o primeiro subúrbio, né, a gênese do nosso subúrbio rural do Rio de Janeiro, que dá origem a todas as freguesias, né, dos subúrbios cariocas. Freguesias essas que representam muito o nosso amigo Tom, Irajá, muito nossa amiga Elane, que já morou também. Elane já morou em tudo que é lugar do Rio de Janeiro. Irajá. Muito bom. Irajá ainda não. Ainda não? Olaria. Eu gostei dessa ainda não, que ainda tem uma previsão de morar lá, né? Quem sabe. Mas eu vou aproveitar e vou começar pela Celeste a fazer uma pergunta, que depois eu quero chegar ao Pedral. Quando é que você percebeu, Celeste, que o lugar onde você morava, que Irajá podia ser um objeto de estudo, e um objeto de estudo que, para trazer para dentro da academia, para a gente poder divulgar, para as pessoas terem uma identidade, uma identificação com esse objeto? Em que momento isso veio à tona para você?
Justamente com essa chegada do IHGBI, que é Instituto Histórico Geográfico da Baixada do Irajá, que tem um Facebook, eu não estou mais ativa, mas apoio plenamente as pessoas que estão trabalhando, o senhor Ronaldo bateu na porta da escola onde eu estava, né, no 1059, a escola municipal Newton Braga de Faria, que é ali no Irajá, e a gente fez um projeto, Irajá Nossa História, e que não era assim único, porque que a gente não tem registro, mas a Quinta CRE, que chama, né, aquela área das escolas, não só do Irajá, do entorno do Grande Irajá, faziam desfiles e que rememoravam a fatos históricos, crianças vestidas de abelhinha, porque tinha a abelha que produz mel, Teodoro Sampaio colocou essa definição, depois vai ser ampliada, né, com 3 mais definições sobre a questão indígena da palavra Irajá. E aí a gente faz, esse projeto leva os alunos, era uma 5ª série, a gente tem fotos, aí começa, porque era um lugar que ele morava, né, e aí começa a tecer essa relação com o professor Justino, que eu passo a conhecer, Sim. com a metodologia dele, que aplicou, né, da história do lugar. Depois encontro o Justino em Campinas, que eu fui apresentar um trabalho sobre essa questão da educação na Baixada do Irajá e patrimônio. Rapaz, encontro suburbano se encontra em tudo que é lugar, em Campinas. E é uma pena, sim, encontrei. É a professora Margarete também, da arquiteta Margarete, que eu tinha lido um texto dela também, eu tinha colocado. É muito interessante, falando sobre a questão da arquitetura jesuítica, como é importante isso para aquela época colonial, que era assim, chamava o visual, o que hoje a gente fica impressionado com outros monumentos, né? Naquela época a igreja tinha uma monumentalidade que fazia congregar e converter os indígenas. E era um polo central das cidades. Sim, né? Era as matrizes, né? A importância da religião católica. Sem né? dúvida. No controle, né, também, né? Não só no controle, né, da colônia, mas de toda a administração. E essa igreja do Irajá, Nossa Senhora da Apresentação, vai ser desmembrada da Candelária. Então, ela é a 3ª freguesia do município do Rio, né, que vai ser o município, porque tudo era rural. Uhum. Na realidade, vai ser chamada freguesia rural, mas muito depois, porque... E muito pouco falado. E isso tudo, inclusive também a Nossa Senhora do Loreto, que é de 1661, a do Irajá de 1644, a freguesia, né, com essas matrizes, vão guardar essa história. Depois vem Campo Grande, até a Ilha do Governador, 1710. Né? Depois, assim, cada local vai ter a sua matriz e vai... Nossa Senhora da Ajuda, aqui na Ilha do Governador. Muito interessante. Eu fiquei apaixonada por essas histórias, mas, a princípio, eu queria fazer um mestrado sobre Cine Vaz Lobo. Cheguei a tentar na FGV, também tinha economizado uma graninha, porque era pago, em bens culturais. Cheguei a passar, ir para entrevista, mas cometi o erro, porque as entrevistas, né, tem que ser muito focado, você tem que estar com o objeto muito bem trabalhado, e eu coloquei 2 coisas. Eu coloquei justamente a igreja e o cinema. E aí eles já estavam receptivos para o tema cinema. Aí eu falei, por que você colocou 2 coisas? Eu falei, porque eu queria fazer essa relação, não sei o quê. Mas a banca já... O sagrado e o profano. Exato, eu já queria colocar os 2 em muita coisa, né? Não era para ser mais específico, porque não tem ainda. Eu acho que ainda tem poucos estudos a nível acadêmico das áreas suburbanas e das questões arquitetônicas, seja das sociabilidades. Acho que já ampliou, mas ainda precisa, né? Muita coisa a ser explorada. Muita, tem muita história. É importante ouvir a Celeste falando, e principalmente citando o nome de pessoas que são referências também pra gente hoje em dia, né? Uma delas é o professor Joaquim Justino Moura dos Santos, que a gente sempre tem que reverenciar, porque ele, no campo da história, da historiografia, foi um dos primeiros caras a fazer uma pesquisa profunda, né? A partir da freguesia Santiago de Inhaúma, e entender como é que se desdobrou a evolução, vamos dizer assim, né, urbana da cidade do Rio de Janeiro, na passagem do Império para os primeiros décadas da história republicana. E ele até hoje trouxe uma metodologia que
que, né, ainda tem muito a ser explorada, que é a metodologia de história do lugar. Conversei com ele essa semana, ele está até fazendo um artigo sobre isso, falou que vai vir aqui bater um papo com a gente, ele está lá em Miguel Pereira, falou, não, eu não tenho descido muito, mas quando eu descer a gente vai gravar. Eu falei, então, ó, vou cobrar, mestre. Promessa é dívida. Né? Agora vai sair. Mas é importante falar que a Celeste, ela é uma referência, né, no campo da história, sobretudo na história religiosa e do desenvolvimento a partir da freguesia de Irajá, assim como Pedral é uma referência fundamental do campo do urbanismo, né? É importante dizer isso, que a evolução das pesquisas sobre subúrbio passam muito pela geografia e pelo urbanismo. A história começou a correr atrás depois, num certo tempo, a antropologia, a sociologia urbana também, mas eu, pelo menos na minha caminhada, na procura de referências bibliográficas, eu encontrei muita gente do campo da arquitetura e do urbanismo, e o Pedral é um desses nomes fundamentais pra gente. O trabalho dele serviu de referência para mim, o trabalho dele dialogava com o trabalho, né, do professor... Meu Deus do céu, esqueci também lá do Ipur, Esquecido, hein, Rafael? Essas férias me tiraram a memória. Rapaz, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Professor Robert Peckman também. Né? Então, é muito importante a gente perguntar também pro Pedral, como é que surgiu, Pedral, esse objeto na tua vida, como é que você chegou, né? Você tinha já toda uma formação, uma área de trabalho na área ferroviária, mas como é que você integra esse teu objeto, esse olhar para... Eu começo, quer dizer, eu era criança, fui criado no subúrbio da Zona Sul, a Gávea, que era um subúrbio industrial. Na né? época, Porque a gente fala Gávea, não sei o quê. Lembrar que a Gávea tinha a Sudantex, né? O laboratório Moura Brasil, tinha um outro laboratório, tinham 3 laboratórios e mais a Sudantex, que fabricava o tecido tergal, que era aquele tecido que nunca amarrota. Muito usado. Isso é bom, Dos isso é anos bom. 60, Até né? 60, muito usado, né? Até a década de 60. E minha mãe implantou a Avon no Brasil, né? Foi uma das que implantaram a Avon no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Mas ela trabalhava em Irajá, trabalhava na Penha, né? E não tinha com quem deixar o filhote, carregava de tiracolo, né? Então eu comecei a conhecer o subúrbio, onde muitas ruas ainda eram de terra, né? Não eram calçadas as ruas, né? Eu me lembro, ela tinha um Austin A40, era um carro inglês pesadíssimo, né? E aquilo parecia um jipe para enfrentar qualquer buraco, esburacada. né? E ela ia visitar as vendedoras, né? Então ia de casa em casa, e aí eu comecei a conhecer os subúrbios da Zona Norte com o olhar de quem morava, vamos dizer assim, no subúrbio da Zona Norte. E como é que era esse olhar? Você criança? Não havia muita diferença entre a vida que eu tinha, vamos dizer assim, das crianças que eu ia conhecendo. Eu jogava bolinha de gude na rua, peão, né? Soltava peão. Isso na Gávea? Na Gávea. Olha, futebol. hoje em dia não... Futebol. Tinha a rua que eu morava, Rodrigo Otávio, né? Tem até hoje um canteiro no meio, ali era um campo de futebol maravilhoso. Preparado, todos de terra, preparado, tinha as traves que nós construíamos, né? Tinha jogo de vôlei, porque as árvores permitiam que se estendesse a rede. Caramba. Né? Machuquei o pé jogando vôlei. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, e turma de rua. Na minha infância toda foi com muita turma de rua, né? Assim, a nossa turma, vamos dizer assim, tinha baile de carnaval próprio, da própria turma, né? A gente se reunia, fazia uma vaquinha, contratava uma orquestra e Caía o dentro. pau comia. Né? Então, quer dizer, tinha essa visão dos dois subúrbios, né? Quer dizer, aquilo que a Terezinha Segadas Viana, ela fala muito, o que diferenciava muito os subúrbios da Zona Norte é que estarem do outro lado do túnel. Do túnel e do morro, né? Do outro lado. Do morro, sim. né? Vamos dizer assim. E que não tinha a praia, né? Perto, né? Mas, na realidade, tem a praia que dá para a Bahia, né? Vamos dizer assim.
Então, na época, a grande diferença seria essa, uma praia próxima na época, né? Em relação, porque eram praticamente iguais até as suas brincadeiras, né? Não só a vida, porque, exemplo, assim, a arquitetura tinha pequenas diferenças. Final da década de 50, início da década de 60, tem um iniciozinho de uma especulação imobiliária. Quer dizer, a gente tem que lembrar que 40, 50, a grande especulação imobiliária é Copacabana, a explosão de Copacabana, né? Final da década de 60, início da 70, você está explodindo a especulação imobiliária, Ipanema e Leblon, mas principalmente Ipanema, né? E, quer dizer, isso vai ter um reflexo. Na Gávea, que é mais próximo também, né? Exatamente, né? E, por exemplo, onde hoje é o shopping da Gávea, era uma grande chácara de vender planta. Olha! Não dá nem para conceber, né? Com certeza, né? Por exemplo, A gente estava falando agora né? do Instituto, né, Moreira Salles, a gente estava falando que é próximo, né? O Instituto Moreira Salles é mais Cosme lá no Velho, alto. né? É mais passa pelo shopping e segue. É lá no alto, na casa que foi do Moreira Salles, né? Que era os filhos do Moreira Salles, a gente via, porque todo mundo pegava o bonde para ir para o colégio. O bonde descia da Gávea, passava na Praça do Jockey, Jardim Botânico, Botafogo, e ia distribuindo pelos colégios. É que essa imagem da Zona Sul, né, Que a gente Copacabana, tem hoje, né? foi construída, né? Tem uma invenção toda dizia Júlio Odono. do Júlio Odono, a invenção de Copacabana, que é uma formatação. E a gente, infelizmente, está importando, né? Porque o subúrbio agora também está sendo muito assediado, Jacarepaguá e aqui mesmo, né? Onde eu estou morando, ali em Vista Alegre, o Luiz Cláudio chegou a fazer o filme, né? Subúrbio Residencial, tem a sua fala também, sua participação, porque a gente fica muito preocupado com essa questão da verticalização que quebra um pouco a sociabilidade suburbana, que era, né, que já vem em decadência por conta da violência e de outras situações, de colocar a cadeira na calçada, né, das trocas. E é interessante, quando ele está falando isso, eu fico imaginando que, como sua mãe vem para cá, né, que a gente sempre acha, né, uma distância muito grande, ela vinha de carro, né, visitava, e de como o subúrbio ele alimenta a própria cidade. Você vê, ela sai de um lugar que ainda, né, não era um cartão postal, né, não uma Copacabana, mas era, né, os arredores da Gávea. Tem uma história dela que eu acho assim exemplar, né? Ela manobrando o carro numa rua no subúrbio eu acho que ela era perto de Irajá, né? Porque ela na época trabalhava na região ali de Irajá. E ela distraidamente cai numa vala, o carro fica com a roda presa na vala. Ela tinha um Dauphine nessa época, né? Cai numa vala e ela fica preocupada, não tem ninguém na rua para ajudar, ela, né, aquela coisa, aí abre uma porta de garagem daquelas de correr, assim, que sobe e tal, e sai um grupo de pessoas lá de dentro. Aí ela se dirige ao primeiro que vem assim na frente, ela vira-se, meu filho, ela tinha assim esse negócio de chamar qualquer um de meu filho, por favor, me dá uma ajuda aqui, olha só meu carro, não sei o quê. Ei, pessoal, vamos aqui, dá uma ajuda à moça aqui e tal. Aí, pum. Aí tiraram o carro do buraco, não sei o quê, botaram, ela foi e deu um beijo nele, né, na face, né? E agradeceu e tal. Quanto é que é? Não, minha senhora, nada não sei o quê. Aí ela, eu sou muito agradecido a você. Você me diga seu nome porque eu vou fazer uma oração por você, né? Ela era muito religiosa, mamãe sempre foi muito religiosa, né? E aí ele se identifica, ele era o Mineirinho, né? Mineirinho. E famoso. Aí falou para ela, a senhora tem a proteção do Mineirinho, de hoje em diante a senhora tem a proteção do Mineirinho aqui nessa região. Figuras da região. Então, né? Já curioso, ficou ali mas conhecida, interessante, né? isso, né? Quer dizer, o bom bandido, né? O bandido bom, sei lá. Era do tempo que o bandido ajudava a tirar carro. Do buraco. Tempo que o Bom, bandido. isso, quer dizer, me leva
e evidentemente vou fazer a faculdade de arquitetura, essa coisa toda, e quando eu saio, eu trabalhei muito tempo com trem, né? Trabalhei com trem, Vitória Minas, né? Estrada Vitória Minas, várias construções, eu sou coautor de várias coisas, Porto de Tubarão, aquela coisa toda. E quando há o desastre aqui oh meu Deus, ali em Madureira, como é que é o nome? Que o trem entrou na quadra do Império? Do Império. 67? Não, 60 e... É mais ou menos isso, 67, 68, sei lá. E aí eu estava desempregado, tinha perdido emprego na empresa que trabalhava para a Vale do Rio Doce, e aí abriu essa vaga, me contrataram porque eu entendia de trem, arquitetura para trem, porque a dimensão é outra, né? A arquitetura da residência trabalha com metros, né? A arquitetura para o trem é dezenas de metros, né? É outra escala, né? Tudo muito diferente e tal. E aí eu vou trabalhar na rede ferroviária, na divisão especial do subúrbio do Rio, né? Isso é maravilhoso. Na área de projetos de arquitetura, época, né, que tinha um investimento. a gente fez projeto para as 110 estações de trem, tinha tudo pronto, planilhado, desenhado, todas elas solucionadas para as 110 estações do subúrbio do Rio, né? E aí chega no momento de crise da rede e tal, aí eu vou trabalhar no Engenhão, onde hoje é o Engenhão. As oficinas de trem. Mas onde era o Museu do Trem, tinha uma residência de obras civis, né? Ainda só está fechado, né? Tem que reabrir. Depois virou o Museu do Trem. E eu, nos horários vagos, que eu trabalhava ali, era um calor desgraçado, não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Né? Eu passeava pelo pátio da oficina do Engenho de Dentro, e aí fotografei todos os vagões, o vagão do Imperador, o vagão do... Baronesa. A Baronesa, tudo isso. Né? O vagão do presidente Vargas estava lá também? Isso. E aí, como eu trabalhava em obra e comecei a dar aula também na Gama Filho, eu viajava de trem o tempo todo, porque corria para dar aula, aí pegava o trem para ir para uma obra ou voltar para o escritório ou qualquer coisa assim. E comecei a observar muito a estrutura física do subúrbio sob o ponto de vista de sua morfologia urbana, da morfologia urbana, né? E aí identifiquei aquela coisa que é uma vamos dizer assim, um conceito clássico em urbanismo, né, que é a segregação urbana provocada pelas vias expressas de transporte, tanto rodoviárias quanto ferroviárias, né? E a minha dissertação de mestrado, então, que eu fiz a proposição para o ProURB, né, na primeira turma do ProURB, né? Caraca, primeira turma. Foi uma turma bacana. As pesquisas universitárias de mestrado, doutorado, são recentes no Brasil. História também é recente, décadas de 80 e o 60 já vinha, mas assim, houve um grande aumento. A gente tem isso também, né? Tem que ampliar. Isso. Há retrocessos, né? Infelizmente, há governos que não valorizam. Mas tem outros que avançam. 98 que se defendeu. 98, né? 98, isso, por aí. E aí tem vamos dizer assim, esse conceito clássico de, né, tem aquela coisa eu moro do lado correto da cidade, né? Quer dizer, I live in the right side of the city, né? Como dizem os norte-americanos. Isso tem citação em filme. Na época, tem até o filme lá que eu vi o cidadão dizendo que morava do lado correto da cidade, né? Do lado bom da cidade, né?
E aí, na pesquisa em Quintino, que eu escolhi Quintino, porque eu tinha um desenhista fantástico aqui que trabalhava comigo, e que jogou bola junto com Gerson, né? E não foi profissional do Flamengo porque rompeu o joelho. E naquela época não tinha jeito, né? E Santoro, né? Jorge Filofino Santoro, uma peça rara. Jogava de quê, você sabe? Hein? Ele jogava de quê, você sabe? Ele era Posição? central. Ah, então. Meio campista. E ele morava em Quintino? E ele morava em Quintino. Conhecia a família Antunes toda? Toda. Conhecia todos eles, jogou bola com eles e tal, aquela coisa toda, né? E o Santoro, né? Ele tinha uma coisa assim, ele chegava toda manhã no trabalho lá na rede, ele era muito engraçado, porque ele caminhava como um malandro de morro, né? Aquele negócio, ele era neto de italiano, o avô dele veio para o Brasil para trabalhar na ferrovia, na central, e o pai trabalhou na ferrovia, ele trabalhou na ferrovia, aquela coisa de sucessão, né? Tinha muito na ferrovia isso. E ele me encantou com os papos sobre Quintino, né? Mas ele chegava todo dia malandramente, vinha pisando macio e tal, ia de prancheta em prancheta, de mesa em mesa e contava uma piada para alguém, uma coisa agradável. Aí ele ia começar a trabalhar, né? Depois dele fazer esse périplo todo, né? E que tem o espírito do suburbano, né? Que é você cultivar a amizade acima de tudo, né? É aquela coisa de cultivar a amizade acima de tudo. E isso me despertou. Foi quando eu conheci Rafael, porque eu fui dar aula no curso do Roberto Anderson, que ele tinha um curso de História do Rio de Janeiro, e ele separava por bairros, por temas e tudo. E aí foi... Pô, infelizmente esse curso acabou, porque ele era muito bom, né? Era um curso grande que tinha... Não, ele trabalhava com geógrafo. Por exemplo, a Terezinha Segada Viana deu aula no curso 1 ano. Eram pessoas, o Carlos Lessa. O livro dele é fundamental. Rio de Janeiro, todos os Rio, que é maravilhoso o livro dele, né? Não, Usei bastante. Sempre tem uma relação sua, né, com o subúrbio. Na verdade, mesmo você morando lá na Gávea. Não, mas aí você veio... Como é que foi? Não, aí eu trabalhava aqui, mas morava em Botafogo. Eu já tinha casado e tudo isso, né? Mas não tinha filhos, né? E minha mulher era antropóloga, né? Já morreu e tudo, mas minha mulher antropóloga me apresentou muito a visão dos antropólogos, né? Quer dizer, eu conheci muitos autores, né? Gilberto Velho, por exemplo, era muito amigo nosso, né? Eram pessoas, enfim, da nossa convivência. E a literatura de antropologia é muito interessante para o trabalho de urbanismo e de arquitetura também, né? Tem toda uma forma de aproximação que eu trabalhei muito na dissertação de mestrado. Né? A gente vai chegar nela, porque o Pedral, para mim, é um dos caras que traz uma interpretação de cidade muito interessante a partir da perspectiva de cidade híbrida. A gente vai falar disso. Esse é um tema que eu quero chegar. Inclusive, quando eu chegar nesse tema, a gente vai falar bastante desse trabalho aqui, tá? Fica calmo que a gente vai chegar nele. Mas eu queria pegar um gancho nisso, numa das falas importantes do Pedral, para fazer uma pergunta para a Celeste, que eu acho que tem uma relação. O Pedral, ele fala de um elemento que durante muito tempo caracterizou uma parte significativa do subúrbio. A ideia de subúrbio ferroviário. Né? Esse ano a gente está batendo muito nessa tecla, porque são 70 anos de história ferroviária no Brasil, né? Desde 1854, quando começa lá a construção ainda do projeto Raiz da Serra, né? Lá do Porto Estrela, em Mauá. Aí num projeto interessante, que integrava o navio ao trem, né? Havia um cais. Guia de Pacobaíba. Em Guia de Pacobaíba, onde o trem ficava dentro... Existia? Não, existe. Existe. Só existe a estrutura. Só a estrutura. Invisibilizaram, né? Mas o que eu ia perguntar para a Celeste é um pouco sobre isso, Celeste. Quando a gente passa por um processo de um subúrbio que não é ferroviário, né?
existe também uma certa invisibilidade, uma dificuldade de entendimento ou de ampliação dessa categoria. E eu queria trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu falo isso porque eu nasci no Encantado, mas entre o Encantado, né, Piedade, tinha um bairro chamado Água Santa. E a Água Santa, ela era meio assim, depreciada entre os bairros do entorno, porque não tinha estação, e depois porque estava perto da Pedreira, e depois porque vai ter o Presídio Ari Franco. Então, é interessante como essas alteridades que a própria cidade produz também acontecem, né, dentro dos subúrbios. Essa ideia de que existe um subúrbio melhor do que o outro, né? Madureira, Olmeia, essas disputas suburbanas. E eu queria ouvir um pouco da tua experiência com relação a Grande Irajá, né? Porque quando a gente fala do Cine Vaz Lobo, a gente está falando de um bairro que não tem uma estação ferroviária, mas que sofreu um processo de quase destruição do patrimônio pelo VLT. Exatamente. O pessoal reclama muito, porque Vaz Lobo, né, era assim... Para mim, que foi criado em Costa Barros, que era um subúrbio rural, né, mais rural do que o Pedal está falando, né, em volta. E, inclusive, pra você ter uma ideia, lá em Costa Barros, a Chácara do Neiras, eu morava na Estrada Botafogo 280, uma vila de casas que casa com essa especulação imobiliária no Rio de Janeiro. E eu por acaso, essa semana estava olhando a compra e venda. Meu pai morreu, deixou tudo legalizado. É uma casa suburbana com habites, uma coisa assim rara, tudo perfeito. Escritura tudo eu tenho o usufruto, era da minha mãe, então já não precisou fazer inventário, nada. Eu e meu irmão somos os donos legais da casa em Costa Barros, nessa vila de 36 casas, que foi vendido pela família Klein. Moisés Klein, Samuel Klein, Jacob Klein, tem outro sobrenome. Eu não tive tempo ainda de pesquisar, mas há suspeitos de que seja o Samuel Klein da Casa Bahia, porque em 42 ele tem uma tia no Rio que ele vem, mas a fortuna dele é feita lá em São Paulo, ele não é vinculado ao Rio de Janeiro. Então, assim, imagina, cada hora que você mexe, não só nas memórias privadas, né, particulares, você vai abrindo caminho para uma história do subúrbio que não está feita, como o Rafael sempre fala, a gente sempre fala nos cursos, né? E o Diálogos Suburbanos nasce por isso, o coletivo, de trabalhar a importância do diálogo dentro dessas áreas da cidade, como o Museu da Maré faz, né, que foi ampliando a memória dos moradores. Então, esse subúrbio que eu vivi, que eu tenho saudade, né, todo mundo, a gente tem saudade, porque, né, foi a época da juventude, da infância. Esse subúrbio tem o barulho do trem, né, a curva de nível, a cancela, aquele trem que vem de Minas, aquele cargueiro que eu queria atravessar para o outro lado para ir para a escola, e o cargueiro meia hora para passar, aquelas coisas que a gente vivia. E Costa Barros era um lugar de passar final de semana, de um morador da Tijuca, um militar, era o Coronel Danilo, que tinha uma chácara lá. Ao lado dessa chácara vem a igreja São Luís Rei de França, que foi dado pela Luísa Sá Freire, olha o sobrenome, as terras. Da família Freire. E isso aí era o quê? Eu tive contato com essa história colonial, mas não fotografei, aí eu fico assim, nossa, eu tive lá dentro da casa da fazenda. Nosso cotidiano. Exato, fazia parte do meu cotidiano. Cheguei aí na fazenda, que é na Estrada Botafogo, mais à frente, a igreja é 410, então essa fazenda é hoje onde é a construção do Minha Casa Minha Vida, que é a famosa divisa, que tem forró, virou... houve bastante construções espontâneas, né, que a gente chama favela ou comunidade, mas Costa Barros, depois, qual a minha surpresa? Junto com Honório Gurgel, junto com Barros Filhos, né? Porque Costa Barros Filhos tem toda a descendência dessas famílias dos fundadores que guerrearam para expulsar os franceses, da fundação da cidade. Então, isso se perde, né? Na história do lugar, do bairro. E você fica depois assim, mas como? E tinha várias fases. Anchieta, lá no Grotão, eu estudei na Frota Pessoa, que é na estrada do Camboatá, e que hoje se luta pela floresta do Camboatá, porque são lugares assim que guardam esses monumentos. Outros já foram, né? E então, nessa minha pesquisa da igreja, da Nossa Senhora da Apresentação do Irajá, o padre Gaspar da Costa, segundo ainda, né, o que indica é que ele seria filho de Francisco da Costa Barros,
Isso lá, né, em 1600. Ele tomando posse na igreja em 1644. Então, essa área já não é uma área vazia, né? Porque qual o grande problema? É a gente achar que, eu não sei se isso vem com urbanismo, depois Pedral vai falar um pouco sobre isso, de achar que a cidade, ela só essa área construída, urbana, moderna, né? E esquece da história das cidades antigas, né? Que o campo tá integrado, lugares, os agrícolas, inclusive templos, né? Que se constroem fora da cidade. Então, tem essa relação entre essa subúrbia, o que está em volta, sem ser pejorativo. Faz parte da cidade. Só uma parte que me incomoda, que está tudo praticamente dentro do que você está falando, que é quando se conta aquela narrativa que daí se expulsou as pessoas para o subúrbio carioca. Como se não tivesse nada lá. E aí, em determinado momento, vamos expulsar as pessoas do centro para o subúrbio. Como se ali o subúrbio nascesse. A gente sabe que existiu esse processo de segregação, que esse movimento aconteceu, mas não é esse processo que faz o subúrbio nascer, né? Então, eu acho que é bacana a sua fala, é importante a sua fala, porque ela traz uma indagação de por que a gente não pesquisou essa história antes, né? Sim, e tem mais. E, de certa forma, a cidade do Rio de Janeiro ela vai criar uma dinâmica que é o mote, que é o início do livro da Invenção de Copacabana da Júlia O'Donnell, que ela fala, mas que coisa estranha, estão brigando ali por causa de lugar, e tem uma fala preconceituosa ou segregacionista em termos de localidade, que é o estigma, né? E isso é muito forte, né, nos bairros do Rio de Janeiro, né? Da cidadania pelo CEP, que vai cada vez se reduzindo mais e mais e mais, porque as condições de vida da cidade vai também esgarçando se não tiver investimento, se não tiver uma proposta de uma cidade mais inclusiva. Então, é o que eu ia falar em relação à Baixada Fluminense, porque o meu fluxo, né, morando em Costa Barros, com essa casa que meu pai compra o terreno e vai construindo a casa, mesmo tipo regime mutirão. Em 62 é o ano que eu nasci. Eu mudo para Costa Barros, eu era de Vicente Carvalho. Na realidade, ele morou um tempo em Vicente Carvalho. Eu vou com 2 anos para Vicente Carvalho. Aí, não sabia que tinha. Não muito, né? Mas agora que eu estou lá no Irajá. Então, o Irajá, para mim, olha, interessante, assim, em termos de adolescência, era distante, assim, eu não tinha vínculos, né? Tanto é que a minha grande surpresa eu fui estudar uma igreja que eu vou botar o pé só no ano 2000, já historiadora, e com mãe católica, né? Muito católica. Então, assim, eu fiquei assim, mas como? Como é que isso passou despercebido, né? A gente estudou tanta coisa e não percebeu essa historicidade de cada local. Que todo local tem história, todo bairro, todo local, não importa, mas os registros não são difíceis para certas áreas, né? E também se trabalha muito essa questão do vazio, né? Da questão, não, porque lá só tinha fazenda, mas os senhores de engenho estavam na fazenda e tinham casas no centro e se locomoviam. Então, quando você começa a estudar essa história do Império, a história colonial, você vê que eles estão circulando. Os próprios indígenas, né? Sai de Bertioga, vêm em canoas, eles saem para brigar, para lutar, eles estão... a importância dinamismo da cidade, da luta para defender ou para... defender não, para disputar a cidade, disputar o território. O território da cidade do Rio de Janeiro, né? Vem índio do norte, fluminense, né? Araribóia vem lá de... São Campos, convocados, né? Toda uma questão entre franceses e portugueses. E para Irajá é muito interessante que a Sesmaria é de 1568, se não me engano, num tal de Antônio de França, que a gente não conseguiu rastrear. Mas tem muitos Franças também no Maranhão, e tem um bairro, se não me engano, em São Paulo, no São Vicente, chamado... Penha de França, Nossa Senhora Penha de França. Então, essa Penha, essa igreja da Penha, por exemplo, ela é a capela da igreja do Irajá. E ainda não se fala isso. Eu ouvi no Vox Populi agora, anteontem, o padre Tiago Sardinha, que é de lá da Capela da Penha, deu uma aula sobre a igreja histórica.
Ele, no máximo, falou que o Baltazar era sesmeiro de Irajá, mas ele não falou que a igreja Tava da subordinada. Penha estava subordinada, era uma capela. Aliás, ele ensinou uma coisa legal, ele disse que são igrejas paroquiais. Capela mesmo você usa para capelas privadas. Que só, aí no levantamento do Monsenhor Pizarro sobre essa igreja do Irajá, ela tinha 14 capelas e 8 oratórios. Quer dizer, muito grande. Sim. Em relação a Jacarepaguá, é um número muito maior. E em outras também, as outras freguesias que vão abrindo. Então, ela tinha um número de oratório muito grande. Isso mostrava o quanto essa economia açucareira estava incidindo por toda essa região. Irajá não pense bairro, né? Pensa Irajá desde a São Francisco Xavier, desde Maracanã, englobando isso pelo menos até 1661, englobava Jacarepaguá também. Aí vai... É uma extensão imensa. Eu vou pegar um gancho para fazer uma pergunta para a Celeste, que eu vou voltar para Pedral também com ela. Que é essa fronteira do limite municipal que a gente tem estabelecido a partir de da Pavuna, né? Você chegou, você ia falar isso da Baixada? E eu queria saber como era essa relação que você estava em Costa Barra ou em Barros Filho. Como é que havia esse entendimento, né, da Baixada, dessa fronteira, né, desse interstício polêmico da cidade? É muito interessante porque foi a pergunta, né, para o Pedral também, falando da questão da Gávea, né? Embora rural ainda, a parte que ele estava não era assim totalmente urbana, né? Para a época. Mas tem a diferença na forma de ver e na forma de compreender é o estigma. Porque eu tenho uma tia em São Mateus, tenho uma tia em Caxias, lá no Pantanal, inclusive o bairro de São Bento, onde tem, né, onde foi terras dos beneditinos, e que o pessoal de Caxias, os historiadores, avançaram imensamente. Então, assim, eu também começo a pesquisar, porque eu vou dar aula em Caxias, na Escola Estadual Professor José de Souza Erdi, e encontro Marlúcia, que é da UF, e que já vinha estudando, e o professor Nielso Bezerra, vou fazer curso com eles, Antônio Braz, curso de História Regional de Caxias, lá na Câmara dos Vereadores, que é no Instituto Histórico, com a Tânia Amaro também. Então, assim, eu ficava assim, né, impressionando com as igrejas, com as matrizes que o Nielson vai mapear, e a relação é de depreciação, mas a depreciação ela acaba quando você começa a ir nos lugares. Claro que tinha diferença. Eu ia, por exemplo, para o Pantanal, lá para visitar minha prima, aí eu achava aquilo muito estranho, porque tinha muito capim e muita poeira no capim, assim, era como se fosse para uma roça, né? E, poxa, eu estava em Costa Barro, que já era roça para outros, né? Aí eu ia para Vaz Lobo, me sentia uma Tijuca, né? A Tijuca era Ipanema, né? Assim, não frequentava. A Zona Sul eu nem conhecia. Então, você vai fazendo essa construção do olhar, né? E muito em cima dos estigmas. Que o estigma passa na rádio, né? Caxias, aquele... Tinha um programa que ele dizia a galinha cisca de costa, uma coisa assim, horrível. Era um preconceito. Então, o preconceito com a Baixada é imenso. Muito terra complexo. Do homem da capa preta. Homem da capa preta. Eu me lembro dele. É muito forte o estigma. Era um personagem que assustava as crianças. Ele andava com a Lurdinha, que era a metralhadora dele, era a Lurdinha, andava debaixo da capa. Ele era deputado, ia para a Câmara de Deputados com a metralhadora. Tem filmes, né, sobre com a metralhadora. Né? Mas, quer dizer, tem isso principalmente, mais uma... talvez, não sei se tem a ver com a pergunta que Rafael ia me dirigir, né? Mas tem uma coisa, essa Baixada, quer dizer, ela, vamos dizer assim, você não vê a diferença da Baixada para o município do Rio, porque as fronteiras administrativas são puramente administrativas e definidas por coisas que nem sempre significam diferenças locais, muitas vezes nem geográficas. Sim. Né? Por exemplo, a divisão entre Quintino e Cavalcante, por exemplo, que era uma coisa que está presente lá na minha dissertação, né?
Tinham moradores que moravam em Cavalcante, que eu entrevistava, e diziam que moravam... Não, desculpa, moravam em Quintino, quase na fronteira com Cavalcante, mas se denominavam moradores de Cavalcante, embora o CEP dele fosse o CEP de Quintino. Mas porque eles não sabiam, porque não era demarcado? Os limites urbanos, eles não são demarcados. Onde é que está o limite? Por exemplo, você pega o limite entre Engenho Novo, por exemplo, e o Meia. É uma rua. É uma rua que está dos dois lados, né? Por exemplo, no Cidades Híbridas, por exemplo, eu estudei um trecho que me interessou muito, que é a Avenida Kennedy, agora me esqueci o nome, lá entre São Gonçalo e Niterói. Ela divide os dois municípios, né? Então você tem uma planta de valores imobiliários de um lado e uma planta de valores diferentes do outro lado. A concessionária de luz de um lado não é a mesma concessionária do outro lado da rua. Então, quer dizer, essas fronteiras misturadas, né, que muito é essa coisa que eu chamei de cidade híbrida, né, ela vai se configurar na Baixada, principalmente. Você pega, por exemplo, onde está a fronteira entre São João do Meriti e Pavuna. É o Rio Pavuna. Tá. Mas se você partir para analisar a malha urbana ou qualquer coisa assim, não tem diferença. Uma coisa é a outra. Eu ia chegar exatamente nesse exemplo que você deu, Pedral, que era a pergunta que eu ia fazer. E lembrou de onde eu estou morando atualmente. Eu moro no Engenho Novo e a minha rua, Allan Kardec, é muito engraçado, porque você vai na clínica da família, aí a clínica da família pergunta, você mora do lado direito ou do lado esquerdo? Porque do lado direito... E ainda tem esse detalhe, eu moro do lado direito, é o Engenho Novo, só que a minha casa é uma vila, então ela entra, aí a partir da... É dividida na rua. Então assim, o número 50, se fosse uma casa, eu seria atendido pela clínica da família do Engenho Novo, mas a minha clínica da família é no Lins, porque a minha rua se desloca em direção à rua da Lins Vasconcelos, dentro do condomínio. Então é impressionante que tem conta que vem como Lins, conta que vem como Engenho Novo e conta que vem como Meyer. Eu falo, meu Deus do céu, tem uma crise de identidade no lugar. O Rio é assim, a minha Irajá, a do meu sogro, tem Parada de Luca, Cordovil, aí construíram esses prédios novos, né, compraram e tal, aí tem um Uber que falou assim pra mim, o meu amigo comprou esse prédio aqui como Vista Alegre, mas o CEP é Cordovil, quer dizer, aí ainda há reclamações, porque é aquela coisa, né? De Tijuca e apagando Andaraí, que não é Andaraí, que muda. Essa é muito louco. Essa questão de você classificar os bairros segundo categorias sociais, vamos dizer assim, né? Ou de status mesmo. Né? É uma coisa irreal, né? Quer dizer, na realidade é uma coisa irreal quando você joga, porque a cidade ela é uma cidade de todos. Exatamente. A gente tem um exemplo contemporâneo atual agora, que é a Barra Olímpica, porque ninguém que comprava os empreendimentos ali queria dizer que morava em Curicica. Então, vamos criar a Barra Olímpica, né? Porque que com o tempo vai perder o Olímpica e vai virar uma nova Barra. E Curicica, a identidade que é tão importante, né? Quer dizer, uma freguesia, né? É complexo, né? O Pedral tem um artigo muito bacana que ele escreveu no nosso livro Subúrbios, Espaços Plurais e Múltiplos. Ele fala também sobre essa questão da Barra, né? Como a Barra, como essa incorporação no Novo Leblon, na Nova Ipanema, como esse projeto, analisando a Barra hoje, representa claramente uma tentativa de segmentar por bairros internos. Exatamente. Né? Como se, quer dizer, por exemplo, você pega a Ilha do Governador, para muita gente é uma coisa única, né? Mas ela, na realidade, dentro, internamente, ela tem bairros. Existem diferenças aqui, tu não fala, cara. Exatamente. A mesma coisa acontece, por exemplo, na Barra, né? Você pega, por exemplo, Nova Ipanema, Novo Leblon, né? Você tem, quer dizer, e tem essa coisa de você projetar um desejo de uma, vamos dizer assim, de uma melhora para o seu local de moradia, né? Você projetar aquilo que você desejaria ser. E você não é um morador de Ipanema e não é um morador do Leblon, né?
Porque você não se, vamos dizer assim, você não tem dinheiro para comprar um imóvel no Leblon ou Ipanema ou qualquer coisa do gênero, né? E aí, assim, as pessoas se apegam a isso, porque eu noto bem a questão da a cidade é muito isso. E eu gosto muito de trabalhar a figura de linguagem metonímia, né? Pegar a parte que define o todo. Então, a gente tem alguns cartões postais que vão definir a cidade e as pessoas temem, não, a cidade é só essa aqui. E eu já perguntei, eu estava na FEBEF, na Baixada Fluminense, lá na faculdade, assistindo um curso que o professor Mário Brum me chamou. Sim. Eu estava lá de ouvinte, aí eu perguntei para os jovens lá, fazendo produção de cinema e tudo, o pessoal da Baixada que faz sobre... eu falei assim, mas o que é o Rio de Janeiro? Você vai para a cidade? A cidade para eles é o centro. O subúrbio, eu falei, então o subúrbio é onde? A gente não é Baixada, a gente não é cidade, então onde a gente está? Porque é meio tipo uma vingança também, né? Ali Lopes, Nova Iguaçu, eu falei, vocês ficam esnobando a gente, porque minha mãe não quis comprar terreno em Coelho da Rocha. Ela dizia que não morava na Baixada, para você ver, aí vai comprar em Costa Barros, só que Costa Barros vai ter todo um histórico, né, de abandono, tanto de história como de investimento, que teria saído ali para todos os lugares, porque tem metrô, tem perto da Avenida Brasil, então era um bairro ali que daria conexão, mas é muito estranho, porque esse mercado imobiliário não abre nem a venda de terrenos, né? Porque no caso que meu pai construiu, houve o parcelamento da terra, né? Que devia ser rural, que essa família vai fazer e ele vai pagando aos pouquinhos. Mas imagina... Quem explica isso muito bem é o Peckman, né? E o Peckman, como ele estudou a propriedade dos imóveis, nos imóveis, na periferia do Rio de Janeiro como um todo, ele mapeou todas as fazendas, como elas vamos dizer assim, foram se dividindo e se loteando entre si, né? E, o que é interessante disso é que isso determina uma coisa assim, cada proprietário se acha no direito de fazer o seu desenho urbano, o seu loteamento, né, ser diferente do vizinho. Inclusive fechar a rua, como tem em Vista Alegre, né, que fecha 3, 4 ruas... E tem praça, bota guarita e bota lá e acabou. Aí vira um nome. Por exemplo, na década de 40, tem muitos loteamentos de subúrbio do Rio, em Ramos, Olaria, etc., porque eram áreas semi-rurais já, né? E muitos loteamentos baseados em modelos de cidade-jardim, né? Principalmente... A cidade, os bairros jardins de São Paulo, que estão sendo construídos na mesma época. Por exemplo, você pega Maria da Graça, por exemplo. Maria da Graça é um modelo de cidade-jardim. Tem muitas casas maravilhosas lá. Né? Tem Vila Valqueire, por exemplo. Jardim América. Jardim América, que é tão hoje. Está na mídia. Jardim América, um dos primeiros. E por que isso? Porque era onde tinha terreno livre para você construir em grande escala. Jardim Guanabara, não? Tem muita praça aqui, muita. Eu ia perguntar um negócio pro Tom, que é um cara que viaja muito. Tom, você já se deparou conversando com alguém lá fora de explicar o que é o subúrbio do Rio de Janeiro? Não. Nunca se deparou com essa? Não. Eu já tentei, na América Latina, conversando com umas argentinas, tentar explicar a perspectiva de subúrbio, e existe uma dificuldade do entendimento das particularidades do conceito carioca de subúrbio, né? Sim. Por isso que eu te perguntei, quando você estava na Alemanha, você teve essa... Não. Você falou, eu sou do Rio, sou suburbana... Não, porque quando você fala que é do passei Rio... uma experiência em Portugal. Do Rio, né? Sou do Rio. Eu passei uma experiência em Portugal. Entra mais um pouquinho. Opa, vamos... Fala de Portugal, eu estive em Lisboa, e aí a gente foi para ali aquele portozinho que tem, era um lugar que a gente queria dançar, uns beer nights e tal.
quando a gente entra, já entra assim no final da noite e tinha hora para acabar, a gente não sabia. Pagamos acho que meio até o ingresso, aí de repente, mas já acabou? Já, porque tem hora. Eu falei, mas como assim? Mas aí, quando a gente entrou, veio um rapaz dar um abraço assim, falou assim, vocês são do Rio. Ai, gente, que maravilha, vocês são do Rio. Aí abraçou. De que bairro? De que lugar? Aí eu olhei assim, porque de onde ele era? Jardim Botânico. Aí eu olhei assim, a gente é do Irajá. Aí ele, Mentira. ele era promotor cultural, um cara muito gente fina, mas ele não se identificou mais. Ele segurou, né? Porque mas deu pra perceber. Porque o irajano não tem sotaque, né, ainda, mas e tal. Aí depois, mas é típico, qualquer lugar, o Rio Carioca, eu pergunto, isso eu fico revoltada, porque eu falei, cara, fugiu, tipo assim, eu vou perguntar, mas onde você mora? Tipo assim, qual bairro? Sabe, é uma coisa muito nossa. Eu não sei se outros fazem isso, né? Você já teve E quando você vai para... Eu só fiquei curioso, perdão te cortar. E quando você vai para outros lugares do Nordeste, então, aí você fala que é do Rio, eles não fazem, assim, a impressão que eu tenho é que eles não fazem diferença. Não, assim, quando eu falei assim, perto de Madureira, você já desfilou? Eu levei bronca na Bahia, porque eu nunca desfilei. Como você nunca desfilou? Eu falei, eu não fui e tal. Assim, quer dizer, aí me cobram os pertencimentos, até que eu dizia, poxa, mas que absurdo, eu nunca desfilei. É um absurdo. Olha aí, pra carioca. anota no seu caderninho. Anota no caderninho. Agora já passou um pouco a época. Eu fiquei curioso o que você falou. Qual a dificuldade que você encontrou de explicar? Então, a minha dificuldade de explicar era localizar geograficamente onde ficava o subúrbio. Por mais que a gente seja a maioria da cidade, né? As pessoas falavam assim, então você mora no Rio, você está perto de Copacabana. Eu falei, não estou perto de Copacabana. É longe, mas a perspectiva da cidade litorânea vendia a ideia de que tudo é perto da praia. Aí eu não, onde eu moro é longe da praia. Isso aí eu encontro dificuldade de explicar, que eu moro 1 hora para chegar na praia. E as pessoas não entende isso, acho que é pertinho. Foi na praia todo dia. Eu acho o seguinte, a dimensão é estranho para um estrangeiro, vamos dizer assim, entender que o Rio de Janeiro é uma metrópole, vamos dizer assim, que ela tem, vamos dizer, uma extensão de 60 quilômetros. Do tamanho do país, quer dizer, ela é uma mega cidade. O Rio de Janeiro, quer dizer, não é que nem São Paulo, que ainda é maior do que cidades do México, por exemplo, ou sei lá, porque mesmo Berlim, que você morou, Berlim é um ovo. É um ovo. A Alemanha Berlim é do tamanho de Minas Gerais, gente. Que você pega Paris, por exemplo, a região metropolitana de Paris, não sei o que, é grande. Essa é extensa. Londres é extenso, né? Roma é pequeno. Né? Agora, imagina Portugal, pequenininho. Porque você, por exemplo, não entende, entender que, por exemplo, a Rocinha tem a mesma população de que, por exemplo, não sei, né? Exato. É uma população de uma grande cidade europeia, né? O que é um bairro do Rio de Janeiro. Isso não passa na cabeça das pessoas, né? Quer dizer, essa coisa das nossas cidades terem se transformado em mega cidades, né? É uma coisa que faz muita diferença. Né? Também, um desafio grande. E é uma coisa difícil você manter, por exemplo, quer dizer, você não tem como manter uma identidade ou uma identidade única. Isso, ter uma identidade única, né? São múltiplas visões, múltiplas formas de habitar, múltiplas... Quer dizer, a cidade ela é muito extensa e muito rica, né? Tem um livro que eu estou lendo agora, chamado Metrópole, que é interessante. Ele fala o seguinte, quer dizer, tem duas coisas assim, né? Um autor que eu li muito, ainda no mestrado, que é o Spiro Kostof, né? Que era um teórico grego que morava nos Estados Unidos, né? E ele escreveu uma coisa interessante, que a cidade, quanto mais vigor ela tem, mais ela atrai os estrangeiros, né? Quer dizer, atrai no sentido de você querer vir usufruir daquilo que é bom. Né?
E esse cara, esse que eu estou lendo agora, o Metrópole, ele fala exatamente que as cidades, elas se transformaram em elementos com muito vigor, quer dizer, elas se revigoram com a migração de novas populações, né? Então, quer dizer, em contraponto, inclusive, essa fobia das migrações que tem na Europa e nos Estados Unidos, com as novas populações que chegam, dos negros que migram da África para a Europa, por exemplo, né? Asiáticos, né? E ele diz exatamente todas as cidades que tiveram se transformaram em grandes metrópoles e que se transformaram com novo vigor, com crescimento intenso, sofreram grandes migrações. E aí ele vem fazendo um mapeamento desde Ur, né? Lá, 5 mil anos atrás, na Mesopotâmia ainda, como as cidades cresceram naquele período e como elas morreram, né? Por concentração de população, morreram por populações com a mesma formação e com o mesmo princípio, caindo, né? Princípio social, né? Quer dizer, mesmo grupo social criou uma homogeneização da população, a cidade tendeu a morrer. Olha, né? Esse é muito diverso no Rio mesmo. Em Berlim, a maioria dos meus amigos eram do subúrbio. Eu acho que deve ter sido por isso. E é engraçado, eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez em Lisboa, eu falei assim, gente, não tem muita gente na rua. Tem pouca gente, que eu estou acostumada com o Rio, né? Muita gente, isso que você está falando, né? Muita gente, é grande. Aí eu lembro que eu encontrei um português, que o português falou assim, nossa, tem muita gente, né? Eu falei, menina, você já parou Você tem que ir um dia no centro da cidade, quando o sinal fechar na Rio Branco. A quantidade de pessoas que para atravessar. Aquilo é muita gente. Agora já está me dando agonia, porque eu acho que ainda tem pouca gente. Eu sinto falta daquela cidade antes da pandemia. Né? Antes da pandemia, aquela cidade que você ficava vibrante, né? Na Rio, para atravessar Rio Branco com aquela Rio Branco, esquina de ouvidor, por tristeza. Exemplo, setembro era um negócio assim. Era imenso. Né? Agora, quer dizer, tem E se desloca, né? Se deslocou muita coisa para Barra, né? Eu tenho que fazer exames, tem que ir na Barra. Quer dizer, casa de show, para assistir um show tem que ir na Barra. Então, assim, isso vai modelando a cidade, né? Por isso a nossa briga por investimentos, que a gente já fez, tem pessoas que estudaram esse mapeamento dos equipamentos culturais. E a maioria dos suburbanos é onde vive a maior parte da cidade. Mas essa metonímia, dizendo que o Rio é muito forte, né? E isso é também em relação aos outros municípios. Em Niterói, por exemplo, Camboinhas, Itacoatiara, são praias assim para turista internacional, na minha opinião. Chega lá, não tem. Não tem um turismo internacional forte, né? Acho para o bem, para o mal, não tem. E aí eu fui comprar no shopping Itaipu. Falei, eu passei um carnaval em Camboinhas, aí eu falei, eu quero levar uma imã de geladeira de Camboinhas ou Itacoatiara. Não tinha. O que eu achei? Ipanema. Calçadão de Ipanema, que é até parecido. Aí eu fico, poxa, assim, um apagamento. É um apagamento. E isso eu acho que nos impulsiona como suburbanos a estudar o subúrbio, né? Porque a gente viveu muito isso, né? Da noção dos colégios, né? Que sempre a gente fala dessa apagamento histórico e dessa falta de fluxo. Por exemplo, eu fui no ônibus do turismo, da Carol me chamou, da prefeitura, para passear em Madureira. Eu conheço Madureira, gente, mas assim, o Teatro Zaqueu Jorge eu não sabia. Nunca tinha visto. E não tem nada lá, né? Está ainda se lutando. Então, assim, ela passando, ela mostrando os locais e tal, de dentro do ônibus. A gente estava no ar-condicionado e tudo. E eu, assim, nossa, fui no teleférico do Alemão, achei a coisa mais linda. Foi no início, assim, eu achava... Porque é geométrico, né? A favela... Não, foi no começo. Achei caro, eu turistando. Me sentindo lá no teleférico de Lisboa, só que é vermelho, né? A mesma coisa, assim. Eu adorei ver todo o Complexo do Alemão lá de cima,
em termos assim geográficos, né? E falei, gente, como pode? E também observando as casas antigas, que no subúrbio tem muito isso. As casas coloniais antigas. Verdade, tem muita casa antiga. E depois vai vindo as casas mais modernas, as casas no estilo mais espontâneo, que a gente chama de favela, né? Uma de 2, 3 andares. E essas casas antigas que vão se mesclando. Então, são tudo áreas de estudo também que é necessário a gente avançar, né, para saber como é que a formação do Barros. A Maré, ela tomou pedaços de Olaria, de bairros mais antigos, porque a Maré cresceu, né? Então, assim, também há uma expansão, né, de determinados lugares que tem estigma, mas que lutou contra os estigmas, porque a favela também se organizou, se reorganizou. E você lá de cima estava sendo o quê? Uma turista, né? Da Tava, foi bem na minha própria cidade, não, na minha própria zona da Leopoldina, né? Assim, eu assim, como assim? Foi uma experiência muito enriquecedora. O Tom ia fazer uma Isso é pergunta, muito né? legal. Eu só ia fazer uma É muito observação legal. que... Eu estava editando um programa aqui, eu não lembro de quem que eu estava editando. E aí, na edição, eu fazendo umas pesquisas sobre Marechal Hermes. A Marechal Hermes é a cidade do Brasil mais filmada. Isso. O bairro mais filmado. É do mesmo? Sul. Não sabia, não. Mais que Paris? Olha! Do mundo, não é do Brasil. Não, no Brasil ele é a mais, mas... Ah, em termos mais de que comparativamente. Paris. passou Paris. Entendi. A mais é Hollywood, né? Mas... Caramba! Los Angeles. Que legal. Marechal Hermes é um bairro histórico, mais que centenário esse ano, porque ela é de 1914, esse é um projeto de 12, 14, então esse ano tem 110 anos. Olha, Olha, das 110 estações, né? anos. Então, e a definição é importante. Você falou do Cine Vaz Lobo, que realmente Vaz Lobo não tem linha férrea. Mas o Luiz Cláudio falava assim, não, mas é tributário. Quer dizer, o fluxo também, mesmo nos bairros que não tem o trem, né, vai integrando. O que a gente quer é ampliar a história do subúrbio, que, além do trem, mas valorizando o trem. Porque o trem também a gente acha que foi uma pena, né? Acabou o trem de prata, acabou... Faz parte da formação. Faz parte da formação da cidade. E muito tem uma importante. ressignificação do papel do trem que é essencialmente suburbana. Porque quando a gente para pensar, e é importante pensar nisso, o subúrbio, o trem ele não entra para atender passageiros. Quando o projeto de trazer para cá essa tecnologia, essa modernidade no final do Império, era um projeto que visava abastecimento e o escoamento da produção cafeeira, né? Cafeeira do Vale do Paraíba. E é interessante que não só... Em direção ao porto, né? Que o Porto do Rio... O Porto do Rio era, vamos dizer assim, final do século XIX, início do século XX, o Porto do Rio de Janeiro era tão importante quanto o Porto de Buenos Aires. Eram os 2 maiores portos da América do Sul. Né? Quando? Que ano, mais ou menos? Mas, década? por volta de 1900. 1900, ok. Até a Primeira Guerra, o Rio de Janeiro era uma economia... Não era São Paulo. Até a Primeira Guerra. Até Depois, 1930, 35, entendeu? assim. Rio de Janeiro Rio de Janeiro era onde tinha as indústrias, por incrível que pareça. e centro do poder, né? Depois da República. A gente tem várias camadas quando a gente vai estudar patrimônio nessas camadas. Quem fala muito Estadual, bem isso municipal, federal. como é aquele historiador, né? O que escreveu a História do Brasil, aquele... Brasil Gerson? Não. História do Brasil... Vanhagem? Não. Boris Fausto? Boris Fausto. História do Brasil. Eu estou lendo Boris Fausto. História concisa do Brasil. O livro é História eu sei. concisa. Mas é legal, eu gosto disso. Bom. E o que eu ia pegar é que se você pega um projeto desse que vem para o interesse de uma oligarquia cafeeira, depois ele é, de certa forma, disputado pela população suburbana. Mas é fundamental perceber que a própria cultura se faz no trilho. Gente, olha como é que é interessante. O Machado de Assis tem um personagem, que é o Dom Casmurro, que grande parte da história dele, inclusive o nome dele é dado... Enquanto ele fazia esse percurso para o Engenho Novo, você tem um Paulo da Portela e todo um grupo que produziu uma sociabilidade cultural do trem do samba, que era a volta para casa, da estiva, né? A volta para casa do embarque de café ou de outros produtos. Então é impressionante perceber como o Bertamé fala isso, eu acho muito poético, como o balanço do trem forja, né, esse jeito malandro, essa sociabilidade, essa cultura agregadora do subúrbio. Né? Não, e o trem
o trem, por exemplo, no subúrbio, quem viaja regularmente, né? Eu não viajo mais regularmente, mas viajei muito, né? Aquilo é um universo próprio. Quer dizer, é uma cidade em deslocamento. Porque você, por exemplo, tem negócios lá dentro. São fascinantes, né? Eles falam que são muito criativos. Homem elástico, no meu tempo era um homem cheio de elástico. Tudo que você agulha, queira, tudo que todo você o precisa de mercado. imediato tem lá dentro. Tem o pregador, né? A religião está presente, né? Também tem o pregador, né? Eu me lembro. E tem o pedinte, né? A pessoa que está pedindo alguma coisa e tal, porque é um universo que ele reproduz em escala pequena, talvez, não sei se estou falando bobagem, né? O que é uma cidade. O universo reflexo, de uma né, cidade. E tem né? uma coisa interessante, Pedro, talvez que eu possa agregar nessa tua fala. É uma cidade formada por pessoas de várias cidades, de vários diferentes espaços da cidade, que ali produzem, né? Isso. Produz um universo próprio, né? Uma coisa própria, né? É como se tivesse uma outra cidade dentro do trem, né? Como se a cultura ali, a criatividade fosse, né? Desenvolvida dentro daqueles vagões. Eu achei Meu interessante. sogro fala, ele falando para mim que na época dele, década de 50, o trem, o Deodoro, tinha cortininha. A mulher chegava, os homens levantavam. Eu falei, como assim, cortininha? Ah, meu Deus, será que era muito empoeirada? Não, era o trem, entendeu? E assim, são outras épocas, né? Mas que a gente hoje pensa no rodoviário, né? O quanto também foi um investimento essa coisa do rodoviário da Avenida Brasil, né? Que foi cortando, tirando as praias, né? Eu acho que esse é um dos primeiros principais crimes que se cometeu, né? Quer dizer, a gente podia ter uma orla, né? Se pensasse numa cidade expandida, né? Você imagina, por exemplo, Barcelona, por exemplo, você chega de trem pela praia. Interessante. Porque o trem foi construído sobre a areia da praia. Eu não sei como é hoje, mas naquela grande reforma de Barcelona, o trem foi removido, porque atrapalhava o desenvolvimento da cidade em direção ao que era o desejado, né? Então, por exemplo, o que é? O trem vai buscar, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, na Europa, vai buscar vamos dizer assim, os terrenos mais baratos, menos custosos. Ocupa inicialmente os terrenos planos, porque o trem andando no plano é muito melhor do que ter que subir e descer ladeira, né? E vai pelos vales. Aqui no Brasil ele vai pelos vales, né? Vai acompanhando, ou então acompanhando a montanha, o circuito, né? Pega o trem Rio-São Paulo, por exemplo, é um terror. Aquilo vai dando voltinha em todo morro que tem, né? Enquanto a técnica mais moderna, não. Você fura túneis, constrói viadutos, né? A ferrovia do aço, por exemplo, né? Tem viadutos que são monstruosos, grandes, túneis de não sei quantos quilômetros, né? Furando. Por quê? Porque você economiza no tempo e tudo isso, né? Dá mais velocidade. Então, tecnicamente, você vai alterando. Mas, no início, quer dizer, quando vai costurando pelos subúrbios, né? Por exemplo, Bom Sucesso existia antes do trem, né? Bom Sucesso, Olaria, eu acho que eram subúrbios que já existiam antes do trem. E o trem vai em direção a esses locais, a essas localidades, para servir, né? E é uma tecnologia que, quando chega, ela é, vamos dizer assim, fantástica, porque você tem uma coisa que corre a tempo e a hora, né? Quer dizer, tem hora para partir. Não, naquela época, você ter hora para partir e hora para chegar, né? O agente de estação da ferrovia ganhava. Entre, menina. Não tenha medo de nós, não. Traga uma cadeira para o nosso Adailton. Estamos chegando aqui, ó. A gente está gravando aqui, mas no meio da nossa gravação, falando de cultura suburbana, está chegando o nosso Adailton aqui, ó. O homem do cinema suburbano. Vamos trocar muito ainda.
Não sei, cara, a parte tá falando isso das ferrovias e o sucateamento, né? Todo mundo sabe que em qualquer país do mundo que queira desenvolver, a China está aí, né, para falar sobre o investimento nas ferrovias, cara. A partir de quando que a gente houve esse regresso, cara, na história? É triste. Né? Não, por exemplo, o que eu queria dizer é o seguinte, triste. o agente de estação, na época da implantação do transporte de passageiros, ele ganhava da ferrovia um relógio de bolso, que era o Roscoff Chemin de Fer, né? Ele vinha, eu tenho um em casa, lindíssimo, né? Todo... Rapaz, eu vou querer ver isso, hein? Ele tem uma gravura estampada na tampa traseira, né? Em relevo de uma máquina ferroviária a vapor, né? E no mostruário uma outra máquina estampada vamos dizer assim, no esmalte, né? Né? E aquilo o Roscoff era um relógio mais ou menos conhecido na época, né? E todos os agentes de estação ganhavam um daquele, e aquilo era para regular o horário do trem. Quer dizer, o trem tinha que passar na hora, partir na hora, chegar na hora, né? Então isso é uma coisa que revoluciona. Imagina, no final do século XIX, você regular a hora. Né? Em locais que não tinham relógio, né? Aquela coisa da fábrica que marcava o horário pelo apito com o apito da chaminé. A central vai ser construída com um grande relógio para marcar a hora que toda a cidade está vendo, várias estações, né? Marechal Hermes, por exemplo, Vila Militar, né? Tem relógios que são fantásticos. Você vê aquilo por dentro, é uma obra de arte, né? Eu não sei como é feita a manutenção hoje. Eu acho que nem feita infelizmente. Porque é um mecanismo super preciso, né, com toda a precisão, e eram relógios que vamos dizer assim, serviam a todos, né? Quer dizer, o processo trabalhista de você ter hora para entrar no trabalho é uma coisa que começa no final do século XIX, né, com a implantação da indústria. A primeira revolução industrial, né, cria as obrigações, né, dos trabalhadores e tudo, né? E hoje em dia o trem é um sinônimo de trabalho, trabalho informal. Claro. A gente falou do Shopping Móvel, já lembro logo da música do Zeca Pagodinho. E quem quiser pode chegar, o Shopping Móvel é isso aí. Tem promoção desde a Central a Japeri. Né? A gente sabe, no desenvolvimento até para a locomoção dos trabalhadores. Eu estive em Xangai, eu fiquei impressionada com a linha ferroviária dele. Por exemplo, você tem um trem... Eu estava no aeroporto... Mas dá para comprar alguma coisa? Não, tô brincando. Ainda dá, claro. Claro que dá. Mas eu fiquei impressionada com a tecnologia. Está anos-luz à frente de qualquer cidade europeia, de qualquer cidade. Eu lembro que eu estava no aeroporto, eu falei assim, gente, qual é o meio mais rápido de eu chegar na cidade? Ele falou assim, pega o trem-bala. Eu falei, como assim? Tem um trem-bala dentro da cidade? Porque existe trem-balas em alguns lugares na Europa para ser de país para país. Não, tem um trem-bala para o trabalhador pegar. Aí você vai a 350 km por hora dentro da... Eu falei, dentro da malha urbana. A linha, o metrô, tudo é fenomenal. Então, nada se conecta, né? Então, qualquer pessoa... Trabalhador, você já imaginou ter mais trabalho. Um trem a 350 quilômetros na Baixada Fluminense. Imagina, da Baixada Fluminense ao centro. Olha só, o trem, ele a 350 km por hora, ele leva 8 km para chegar, frear totalmente. Já imaginou passagem de nível? Vai atropelar muita gente no caminho, né? Rapaz, eu só pensei que o cerol ia ficar moidinho, cara. Ia botar o cerol na linha ali, ia passar e ficar um cerol bom pra caramba. Rapaz, mas é mesmo, nessas passagens de nível não é do metrô é a rapidez, né? Todo mundo apinhado, mas é a rapidez. Você chega a Pavuna rapidinho. Pra tu ver a importância do trem no subúrbio, do trem,
do desenvolvimento tecnológico, cultural, seja tudo. Eu queria aproveitar para falar uma coisa importante. Você que está assistindo a gente até agora aqui, que ainda não se inscreveu no Papo de Subúrbio, pô, tá dando mole. A gente tá precisando da tua inscrição aqui, tá precisando que você passe e divulgue para todo mundo nossos episódios. Inclusive, quem estiver assistindo o episódio de hoje, a gente vai rememorar um episódio importante para você assistir. Tom vai colocar aí pra gente. Quando veio aqui, a gente tá falando de história do subúrbio, quando veio aqui nosso amigo jornalista André Mansur. Muito bacana, né, Tom? Autor de 15 livros, ele atuou em veículos importantes da imprensa carioca, como o Jornal o Globo, do Brasil e Tribuna da Imprensa. Em Campo Grande, local onde reside, coordenou o Cineclube Moacir Bastos. Entre seus livros, o de maior sucesso é o Velho Oeste Carioca. Vem com a gente nesse surpreendente bate-papo com o jornalista e escritor André Mansur. O cara já botou, o cara é bravo, tá vendo? Então é rápido, rapaz. O papo aqui é papum, vai e volta. E eu queria, já que a gente tá caminhando também pro final aqui, eu queria falar de duas coisas antes da gente terminar. Esse papo é muito bom porque a gente troca bastante aqui. A Celeste, o Pedral e eu, a gente nos conheceu mais profundamente num curso que eu propus e esses caras embarcaram. Um curso que a gente fez na Nave do Conhecimento do Parque Madureira. Lembra disso, gente? A gente se encontrou lá e saiu esse curso sobre história do subúrbio. E depois disso a gente teve um curso, né, que o Pedral convidou a gente no Instituto dos Arquitetos do Brasil. Depois a gente fez um curso junto também no Museu Nacional, né, um curso que o Vitor da plataforma Subúrbios organizou. E a gente tem percebido uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês e eu acho extremamente importante. Como a gente sempre tem público interessado em conhecer a história do subúrbio, seja onde a gente for, rodando, levando, como ainda existe uma demanda muito grande, né? Uma carência de conhecimento sobre a importância histórica, cultural, né, social dos subúrbios cariocas. Vocês percebem a mesma coisa? Olha, eu percebo, né? Eu acho essa carência tem a ver com o que Celeste falou, né? Do apagamento durante muito tempo desses bairros e, enfim, dessa coisa toda. E isso, evidentemente, são pedaços da cidade ou partes da cidade que são a maior parte, vamos dizer assim, e que são propositadamente apagados, não sei, mas que se produzem poucas reflexões acadêmicas e não acadêmicas, né, sobre esse espaço que você fala que são 75% do território e tudo isso, né? Eu acho que é 75%, 85%, não sei, mas se produz pouco, mas tem muita informação, tem que saber pescar. Né? Aquilo que eu disse para você lá, quando a gente se conheceu lá, anos atrás, né? Verdade. Tem que saber pescar. Por exemplo, por que o Peckman, por exemplo, quando vai estudar a propriedade da terra, ele vai especular dentro dos cartórios. Ele vai especular a titulação original. E aí ele consegue mapear a partir disso. Né? Pelas descrições das escrituras, dos registros e tudo, né? E aí, por exemplo, vai no arquivo da cidade, por exemplo, o que tem de coisas, é fantástico. Esse né? trabalho é importantíssimo. Para quem estiver acompanhando a gente, é um trabalho que infelizmente não foi publicado em livro, ficou em dissertação, mas ele está disponível nas bibliotecas, na biblioteca do IPUR, da biblioteca do ProURB, que é Gênese do Mercado Urbano e Suburbano de Terra. A formação da cidade do Rio de Janeiro é um trabalho de 1985, se eu não me engano, né? E é um trabalho que ele é muito importante para entender por que essa especulação se dá em um momento em que a cidade está crescendo de forma muito contundente em direção ao que é a Zona Norte, né, do Rio de Janeiro e também a Zona Oeste. Então, é um trabalho que é bem bacana a gente acompanhar. Mas, Celeste, você também percebe isso, ainda mais trabalhando, como você já está aí se aposentando, felizmente, mas trabalhando durante muito tempo no município. Você percebe o interesse da garotada na sua história, na história do lugar? Olha, a garotada é difícil, porque a garotada quer o que está na mídia. A gente vive, né, uma sociedade do espetáculo e tem que sensibilizar, tem que levar para as vivências. Mas as vivências continuam, porque ainda tem o jogo de bola dentro do subúrbio, ainda tem lugares que você ainda consegue partilhar. Os campos de futebol, muito procurado. Praças diminuíram muitas, mas ainda existe. A partir da sensibilização, quando você começa a trazer, a mostrar
que a história não é algo congelado no passado, não é feito pelos grandes heróis, a história é dinâmica, a história precisa de que você tenha o seu olhar no presente para o passado, né? Eu falo muito que para eles não tem máquina do tempo, então não tem uma história, pode ser oficial, mas ela não é uma única verdade, a história não é única mais. Minha carreira, né, de história, essa área do conhecimento, ela se ampliou muito com a antropologia, o urbanismo e com a literatura, aceitando, né, todas, revendo. Mas ainda é incipiente, a gente começou há pouco os cursos de mestrado, doutorado, a gente também tem uma própria trajetória do curso de História e a questão também de disputa de memórias, que vão se politizando, vão se brigando por determinadas memórias, né? Que é o jogo da sociedade, um jogo de forças desigual e que vai se efetuando nessa disputa dos territórios e da cidade. Por isso é que a gente acabou militando, né? Não só indo para a academia, mas também trabalhando em coletivos, com Diálogos Suburbanos, o IHGBI e outros que foram surgindo, para dar voz, o cinema que vai surgindo. O cinema era o grande que promovia o compartilhamento da memória, né? Que a memória é coletiva. Você não tem uma formação de identidade se você não troca as memórias. Existe a vivência, nada substitui o aqui e agora, o olhar, olho no olho, mas ao fato de estar registrado e da gente poder depois trocar, né, vários papos de subúrbio, você já está construindo uma memória coletiva de cada um, porque cada um está partilhando aqui o seu ponto de vista, a sua trajetória intelectual e artística dentro da vivência do subúrbio. Então, assim, quanto mais espaços tiverem, né, que o suburbano possa se orgulhar e, né, a gente não precisa ficar no saudosismo, mas também é necessário trabalhar esse passado com esse olhar do futuro, né? Quando a gente se interessa pelo subúrbio, a gente não está deslocado dos problemas de hoje. A gente quer não só transmitir as memórias, as vivências e criar, né, a fantasia e o direito à criação, como a BA falou, né, da arte, né, de criar novos paradigmas, novas trajetórias e novas interpretações sobre a cidade. É uma disputa narrativa, mas também uma disputa acadêmica, que ainda não há, né? Não há um curso que a UF começou, mas a gente não, tem várias faculdades e ainda não tem uma linha de pesquisa específica sobre subúrbios cariocas, mesmo com o livro do Nelson da Nóbrega Fernandes, mostrando uma especificidade dessa categoria de subúrbio. Então fica aqui não só o apelo, mas, né, o agradecimento também por poder trocar e compartilhar as memórias. Eu queria aproveitar, Celeste, já que você está falando, me dizer a importância dessas publicações. A Celeste aqui, ó, ela é uma autora que a gente pode pesquisar o trabalho dela, pode procurar ela. Celeste, quem quiser conhecer melhor o teu trabalho, tem alguma rede social específica que você indique? O que você... Eu tenho o meu e-mail, que é celestehugferreira@gmail.com. Vamos botar na descrição isso aí, porque E tem o Instagram também, que é @Ferreira. Eu acabei ficando com o Ferreira MCel, que eu sempre publico lá coisas sobre subúrbio. E eu comecei com esse livrinho, me chamaram para fazer um artigo, que é a história dos cristãos novos no Brasil, que se fala muito dos cristãos novos fluminenses, que eram realmente todos fluminenses, né, da Covanca, da parte de São João de Meriti, mas estavam espalhados nos engenhos, né, foram acusados, principalmente no início do 18, 1700, 1701, já há uma busca por esses cristãos novos que são acusados. Então, tem muitas histórias que vai entrar nesse fio condutor, né? Tem o cemitério judaico lá em Vila Rosali, que aí une, né, essa coisa da Baixada que a gente estava falando, de como essa colonização foi muito espalhada e muito dinâmica, e que a gente está sempre querendo ampliar, né, com os povos originários, com a contribuição afrodiaspórica, que é fundamental, que construiu o Rio de Janeiro, né,
toda essa malha ferroviária que vai buscar o café e vai buscar as almas, o povo, a errância, a troca, que o suburbano vai viver. Por exemplo, naquela vila lá de Costa Barros, eu vou conhecer Martim da Vila. Que isso aí eu não sabia, não. Não, Você lança só agora no final? Conheci a música de Martinho da Vila, que para mim era algo que não fazia parte, né, da minha família. Sim. Então, assim, quando ele cantava lá, eu esqueci qual é o LP dele, que era lindíssimo, todo de desenhos, que trazia umas realidades que eu não vivia. Minha mãe muito católica, né? Eu tô lá encerando o chão, não tinha enceradeira, era com paninho, né? Rebolando lá o sino da igrejinha, faz belém, blém, plão, de meia-noite. Quer dizer, aí você vai assim, né? O teu coração bate, aí vai a cultura de outra região, de povos, de gêneros, raças, e vai adentrando nessa troca suburbana, que é isso, que ele falou, né? Da metrópole híbrida, né? Que está sempre se reformulando. É muito bonito isso. E a gente, como suburbano, acho que é otimista, né? A gente vai lendo produções também dos subúrbios de literatura, que a gente vai... nesse caleidoscópio, né, que a gente vai misturando, e é muito legal. Eu vou aproveitar que você falou de café e produções. Eu queria pegar esse daqui, que é o da deriva do Livros Errantes, do Ivan, lá Ivan Errante, sim, né? lá, o Ivan, para quem não sabe, é um dos responsáveis pela Belle Époque, pelo Sebo, Biblioteca, Espaço Cultural, tudo de bom ali na Rua Soares, 50, no Meier, e também produções... Esse não é do Ivan, esse Deriva do Livros Errantes. Isso, do PH que faz junto com ele, sim. Que está sempre lá, que é um geógrafo também, que tem uma barraquinha lá na Feira do Lavradio. E qual é a temática desse? Esse foi meu primeiro, aproveitando que você vai entrevistar outros autores suburbanos aqui presente, né? O meu primeiro texto literário de memória, que eu consegui fazer assim, um híbrido, que é um presente para Claudina, falando de um suporte de café, que o tema era sobre café, né, do Café Madura, fez o patrocínio, então cada um fazia 10 textos selecionados no concurso para falar sobre café, sobre a experiência do café. E aí eu consegui achar essa veia literária assim, muito sutil, que para mim foi um prazer escrever sobre essas memórias e poder compartilhar. Então eu trouxe, né, esses dois, o primeiro artigo que eu fiz do livro dos Cristãos Novos, o depois é o Diálogo Suburbano, né, do Cine Vaz Lobo e da Igreja de Irajá, que a gente já comentou, e esse da deriva dos Livros Errantes. E a gente tem um outro projeto sobre a história de Jacarepaguá, que mais pra frente a gente vai contar essa história aí, que vem publicação por aí também. Isso aí. Logo a gente tá falando. Temos muitos desafios, nossa. Mas lembrando que Jacarepaguá, em setembro, completa 430 anos de história. Nossa. Então tem muita coisa pra falar. Da freguesia do Irajá. Já vai puxando por Irajá dela, né? Mas é importantíssimo descobrir também que é invisibilizada. Sim. Porque, né? E não tem trem, né, Pedral? Porque o trem vai seguir os municípios, né? A Baixada de Jacarepaguá é única, ela é bem singular dentro de tudo isso que a gente está discutindo da formação da cidade do Rio de Janeiro. E pior que a gente está aqui esse tempo todo no calor da lá, não deram uma cerveja para Dailton, coitada. Não chegou nem ofereceram uma cerveja pro cara, cara. Valesca não é brincadeira não, cara. Você não é brincadeira não, cara. É guerreira, né? Eu queria... Guerreira. Então, vai ter que falar. Eu queria aproveitar também para falar aqui do Cidade Híbrida. E já que quando a gente está com um autor que é referência para a gente tem que aproveitar, né? Como é que surgiu aqui, Pedral? A gente sabe que é resultado do teu trabalho, da tua pesquisa, mas quando é que você resolveu publicar e como é que está sendo a circulação do nosso Cidade Híbrida? Fala pra gente aí. Bom, ele é fruto do meu doutorado, né? E defendido em 2018, 2019 e publicado em 2020. Publicou na pandemia, Pedrão? A pandemia. Ele ficou pronto 2 dias antes de declarar a pandemia no Brasil. Eu recebi os volumes e declararam a pandemia. Brincadeira. Como é que acontece, eu vou, né? Eu vou lançar esse livro. E, quer dizer, houve vários lançamentos durante a pandemia, inclusive, né? Celeste foi a um lá
durante o Congresso de Arquitetos que teve em 2021, eu acho, 2022, que foi lá na Barra da Tijuca. Fui na Barra, imagina. Num shopping era um shopping lá de decoração, uma coisa assim, né? Mas, enfim, ele é um estudo quer dizer, uma evolução do que foi a minha dissertação de mestrado, em que eu estendi, que eu tenho um capítulo, inclusive, que eu digo, de Quintino a Queimados, né? Mas ele é uma análise da malha urbana e como essa malha urbana ela se apresenta de forma híbrida, né? Que é um pouco daquilo que a gente comentou aqui antes, de que você tem a Baixada e as cidades da Baixada vão ser desenhadas e formadas, né, vamos dizer assim, por loteamentos individuais que muitas vezes não dialogam entre si. Né? Então você cria uma situação, né, como essa que eu descrevi, por exemplo, de Niterói. Né? A rua é Doutor Maxwell, doutor, lá entre Niterói e São Gonçalo, né? Doutor Divide dois municípios, né? Entre dois municípios. Quer dizer, você ter situações, por exemplo, na Baixada, você tem muitas situações, você tem um município e outro divididos por um canal ou um rio no meio. Um bairro olha para o outro, está distante a, sei lá, 8, 10 metros do outro, mas o cara tem que sair de carro, ir na Dutra, fazer a volta para entrar no bairro vizinho que está na outra cidade. Né? Você pega Mesquita, Nilópolis, todos essas cidades, elas vão ter essas divisões internas pelo modelo. E às vezes no dos mesmo canais, bairro. Os canais que foram criados na Baixada para drenar a Baixada, né? Porque o mar invadia tudo, vamos dizer assim. Né? Então, você criou situações, né, que são de altamente segregacionistas. E a população resolve o problema, faz uma ponte por conta dela com uma grande tronco de árvore derrubado no meio do... Cria uma ponte própria ou constrói uma ponte. Eu lembro que eu dava aula em São João de Meriti num lugar, e aí esse lugar era cortado metade pela linha vermelha e metade pela Via Light. Nossa. E aí, se eu quisesse ir para São João de Meriti, na metro, no centro, do outro lado, eu tinha que dar uma volta, quase ir voltar na Pavuna para fazer a volta. Porque era um negócio doido. Né? Quer dizer, isso reflete numa coisa que eu chamei de cidade híbrida, né? Quer dizer, tem alguns autores que falam em urbanismo híbrido, né? São autores, vamos dizer assim, a coisa do hibridismo, ele é buscado, vamos dizer assim, na biologia, né? Quer dizer, é um conceito chupado da biologia, né? Do hibridismo entre animais, entre plantas, etc., né? E aí eu estendi isso para as questões vamos dizer assim, da malha urbana e da arquitetura. Pedro, quem quiser ter acesso, te procura direto, vai à editora, como é que é a melhor maneira? A editora Rio Books vende direto, né? Mas se quiserem, pode mandar uma mensagem para mim no ajpedral@gmail.com. ajpedral@gmail.com. Vamos botar na descrição dele, é mais fácil que o teu, né? E aí, e-mail, aí eu faço envio e tal. Melhor trocar com o autor, né? Mais fácil, né? Já tira uma duvidazinha, já pede um pergunta. autógrafo. Gente, eu queria agradecer demais vocês aqui, mesmo. porque, primeiro que quem chega na Ilha do Governador atravessou o Rio de Janeiro, né? Para chegar aqui nesse tempo fresco, gelado, né? As meninas não pagaram a conta, tá um negócio maravilhoso aqui. Tá um clima bom de montanha aqui, né? Mas agradecer demais. E peraí, cara, deixa eu terminar, cara. Você também fala pra caramba, brincadeira, você, hein? E eu queria agradecer demais e dizer para todo mundo que está assistindo o Papo do Subúrbio que
se inscreva no canal novamente, que compartilhe esse material e que pesquise os trabalhos da Celeste e do Pedral, que felizmente tem muita coisa nas redes sociais, tem muita publicação. A gente participou junto do Diálogo Suburbanos, então pode ler o artigo de todo mundo aqui. E a gente está sempre com atividades revista, acontecendo. Novos Diálogos Suburbanos. Na revista é mais fácil, né? Na revista online, né? É Verdade. Maria Celeste Ferreira. Olha, Maria Celeste E aí ainda Ferreira. tem um nome de fantasia que é Celeste Guinin. O Guinan, que tem a parte do pai, esses imigrantes. Esse pessoal da aristocracia suburbana é fogo, né, cara? De onde é que vem, de tudo quanto é lugar, vai chegar no Rio de Janeiro. Isso Gente, que é legal. Muito obrigada. Muito obrigado Obrigada, mesmo. obrigada. Pô, eu achei... Vamos Tá terminar. muito bom. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!